E o governo Lula está tentando baixar os preços dos automóveis para que as pessoas comprem mais carros chamados populares. Até essa terminologia ele está propondo que seja mudada. Mas isso traz um dilema básico, que é o seguinte: esse governo vai realmente se preocupar mais com a economia e com o desenvolvimento, ou vai se preocupar também com questões coletivas e ambientais? Tem um dilema terrível aí. É sobre tudo isso que a gente vai discutir, sempre de um ponto de vista crítico. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica sobre isso. Meu camarada Simas aqui tem uns pitacos positivos até para dar sobre o assunto. Acompanhe aí nesse vídeo. Salve, salve! Agora sim, começando para valer mais um Aos Fatos. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e aqui estou sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e mestre cervejeiro inoxidável Simas. Salve! E nesse vídeo nós vamos discutir o tópico da tentativa do governo Lula de baixar os preços dos automóveis. Isso coloca um dilema para o governo. Ele vai realmente investir na perspectiva do desenvolvimento econômico, ponto, e nada mais? Ou vai se preocupar também com questões coletivas e ambientais? Lembrando que esse é um dilema que sempre apareceu para os governos petistas. Vamos nos relembrar aqui juntos de Belo Monte, com enormes críticas de vários setores aí, à esquerda e à direita, sobre aquela obra. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica disso tudo, desse programa. Meu camarada Simas aqui tem uns pitacos positivos até para dar sobre esse assunto. Quero ouvi-lo então sobre isso, Simas. Bom, embora eu discorde da essência do programa aí do Lula, eu acho que tem alguns acertos. O primeiro é um acerto econômico. Claro que uma medida como essa, se der certo, ampliando a venda de veículos, vai trazer um crescimento econômico, vai trazer um movimento para a economia importante, principalmente com a geração de emprego. O setor automobilístico é um setor muito intensivo em emprego, não só nas fábricas de carro, mas também em toda a cadeia produtiva, na chamada indústria de autopeças, na prestação de serviços. Então ele tem o poder realmente de dinamizar, pelo menos por um tempo, alguns setores, principalmente em termos de crescimento e geração de emprego. E outra coisa importante é que com essa medida o governo Lula joga para a torcida, principalmente para a classe média, que vai poder comprar carro, ou se tudo der certo, vai ter o carro um pouco mais acessível. E convenhamos, grande parte dessa classe média tem o carro como um objeto de desejo, o que também não é difícil de entender, né? Dada a precariedade do transporte coletivo, você está lá num ônibus 6 horas da tarde, realmente é de se sonhar estar num carro confortável. Imediatamente. Imediatamente. Então não tira o mérito desse desejo, mas ele é um desejo que também traz consequências como o projeto social. Mas nesse quesito eu acho que o governo acerta porque joga para a torcida, vai somar pontos, né? O eleitorado. E outro setor que eu acho que o governo traz um pouco para o seu campo aliado, vamos dizer assim, é o empresariado, ou pelo menos parte do empresariado, Anfávia, né? Os grandes fabricantes de automóvel, autopeças, claro, já estão apoiando a ideia. É claro que a própria Fiesp, é claro que não é todo o empresariado, mas são setores, e o empresariado é o segmento da sociedade hoje onde o governo Lula tem a pior avaliação possível, né? Por uma série de questões que nós não vamos abordar, mas seria uma forma de trazer pelo menos uma parte, pelo menos por um tempo, desse empresariado para a sua torcida, para o seu campo de apoio. Certo. Sim, mas eu tenho duas coisas para comentar sobre isso, né? Vou dividir sua fala em aumento, melhora da economia e dividendos políticos, né? Um certo ganho político que essa medida pode ter. Vou começar pelas últimas. Por que se preocupar agora, nesse momento do governo, que não tem nem 6 meses, você usou a expressão eleitoral? Puxa vida, acabou de ganhar. Porque, sim, sem dúvida, vai aumentar o apoio na classe média. Isso tende a gerar um efeito cascata, né? O preço do carro zero cai, o dos seminovos também, dos usadinhos também. Vai aumentar o número de veículos circulando, o que não é tão legal, a gente já pontua. O empresariado está com o Lula, mas não está, né? É uma coalizão de forças muito momentânea. Assim que puderem, eles tentam emplacar o deles lá, um Amoedo 2.0, qualquer coisa do tipo, né? Claro. Eles engoliram até Bolsonaro em 2018, pois né? Parte expressiva do empresariado
em troca de derrotar o PT, né? Que no caso o Lula não concorreu, mas tinha o seu preposto, o Haddad. Então, assim, não sei se esses ganhos superam, assim, mas principalmente o custo ambiental dessa medida. Porque eu tô lembrando aqui do Klaus Schwab, que é o head, é o líder do Fórum Econômico Mundial, que é um fórum, ao contrário do Fórum Social Mundial, né, que é muito mal visto pela esquerda brasileira e mundial, na verdade. Mas o Klaus Schwab é um pensador alemão que tem uma visão progressista na realidade. Ele se preocupa muito com os efeitos da chamada indústria 4.0. E ele tem, inclusive, um livro muito interessante sobre a quarta revolução industrial, a obra tem esse título, na qual ele frisa a necessidade de uma economia verde, a preocupação que os governos têm que ter. É óbvio que a gente está falando principalmente de país desenvolvido, mas o Brasil é um país enorme que vai ali, né, a reboque dos países desenvolvidos e não pode perder o timing de também entrar nessa perspectiva, claro, não é assim, mas da economia verde, dessa preocupação, por exemplo, com o carro elétrico. Cadê os carros elétricos? Vamos incentivar a venda de carro a combustão? É isso mesmo? Pronto, tá feito o meu parte. Não, realmente, você já levantou um gravíssimo ponto falho. Então, eu quis mostrar que não é uma estratégia completamente desvairada, tem um plano por detrás. Sim. Agora, bancar esse plano é outra coisa, né? Porque, realmente, você levantou o ponto número 1. Como é que a gente vai fazer para não aprofundar o caminho que os países mais desenvolvidos e que a maior parte do mundo está evitando, que é incentivar o consumo de combustíveis fósseis? A ideia inicial era que os carros fossem 100% a álcool, mas a indústria já disse, nem vem. Nós já temos toda a indústria pronta para fazer carro flex, não vamos voltar a fazer carro exclusivamente a etanol. Que daí é o combustível limpo. Exato, né? E mesmo o etanol tem lá as suas restrições, flutua muito de preço, muitas vezes vale mais a pena usar gasolina. Quer dizer, nesse caminho, certamente nós estamos indo para a direção errada, que é apostar num meio poluente, num meio que depende de motores ainda pouco eficazes, de combustão. E a isso se soma uma outra questão que, a meu ver, é ainda mais grave, que é uma ideia de que já muito arraigada nos governos petistas, de que é possível resolver problemas sociais simplesmente pela inclusão no mercado de consumo. Quem faz essa crítica, em primeiro lugar, é um petista célebre, que é o Márcio Postman, um economista que está lá dentro do PT. Professor aqui da Unicamp, né? Brigando, né? Porque dentro do PT também, dentro do governo e de todas as forças que o apoiam, existe um cabo de guerra também, cada um querendo puxar para o seu lado, mas ele vem alertando há muito tempo que esse modelo tem limite, esse modelo dependente apenas de resolver problemas sociais, incluindo as pessoas no mercado consumidor, ele é falho, ele é limitado. Imagina, se todo brasileiro tiver um carro, todo brasileiro maior de idade. Ou se atingirmos o padrão de consumo dos Estados Unidos. Pois o custo ambiental disso é gigantesco, né? Então o governo vai sendo posto a pensar também nesse dilema, inclusive porque hoje, como você bem citou, ninguém pode pensar em economia desvencilhada de meio ambiente, né? A gente teve um governo anterior que fazia isso e vimos a catástrofe que é. A ideia de que vale tudo pelo progresso, eu vou lá e destruo a Amazônia porque eu estou trabalhando. Discurso de garimpeiro até hoje. Não, estou aqui trabalhando. Sim, mas se você seguir nesse ritmo, o planeta acaba. Deu no que deu, né? Pois é. Então, de perto. Realmente a questão ambiental é um dos calcanhares de Aquiles. E o segundo, essa ideia mesmo, que além do Postman, também é muito bem criticada na obra da Raquel Ronick, que é uma urbanista. É uma ideia que ela diz que cresceu muito com a globalização, com a ideia do neoliberalismo, com a ideia do cada um por si, da meritocracia, que é essa ideia, tem um problema de mobilidade urbana, como é que eu resolvo? Cada um se vira, cada um compra o seu. Compra o seu carro. Pois é, mas isso... Mais de uma tonelada de matéria em movimento para levar uma pessoa. Uma pessoa para ficar parado horas e horas, como o meu e o seu estão parados nesse momento, né? Então, na verdade, existe aí também um erro mais profundo, que vai além da questão ambiental, de achar que é possível resolver de forma individual algo que é da seara coletiva. O Nick fala isso em uma obra específica? Fala na Guerra dos Lugares. Ela enfoca muito a questão da moradia. O aspecto é muito parecido. Como é que o governo petista ataca a questão da moradia? Minha Casa Minha Vida, um programa de casa própria, né? Então, essa lógica ela se perpetua em várias iniciativas do governo atual. E agora nós temos um governo que chegou numa coalizão bem mais ampla, que trouxe de volta a Marina Silva,
que trouxe de volta a gente pensando no meio ambiente, pensando nas questões sociais. O próprio Lula falou, vou pôr o pobre no orçamento, na equação. Isso também é pôr o pobre na equação, é pôr o pobre levá-lo em consideração, né? Mesmo porque com este modelo a gente não vai a lugar nenhum. O que tem dado certo? Modelos que desincentivam o transporte individual. Porque mesmo que seja o carro elétrico, né? Imagina daqui a pouco milhões de carros elétricos. Os elementos que vão na bateria, por exemplo, são escassos. Não tem rua para tudo isso, não tem estacionamento para tudo isso. Então, a solução de mais longo prazo passa por uma nova visão de modelo mesmo. Qual é o modelo? Um modelo que privilegie o transporte coletivo e desincentive o transporte individual. E eu tô reparando aqui, Simas, que fiz o à parte, você apontava os pontos positivos e agora a gente está convergindo completamente. Pois é. Parece que a coisa... Nesse ponto, sim. Né? Agora nos alinhamos. E aí, o saldo é negativo. Acho no que fim das contas, né, aparentemente. Óbvio que isso gera, no curto prazo, aquecimento econômico, que é super bem-vindo. Mas até onde, né? E o quanto de retorno isso dá no médio e longo prazo, né? Nossas vidas não acabam ano que vem, espero que não. Nem a de ninguém aqui. E aí você falava de países desenvolvidos e modelo, e eu vou contar rapidamente que tive o privilégio, porque, claro, é um privilégio morar fora de um país desenvolvido, durante um ano, em Dublin, capital da Irlanda, que é uma cidade que simplesmente flui maravilhosamente. Por quê? Ônibus, transporte público de qualidade, pontual, chega na hora, que anda na faixa própria do ônibus na cidade praticamente toda, bicicletas públicas, que eu usava de montão para todo lado, trem de superfície, aquele que vai dentro da rua, na cidade, tudo isso um valor muito acessível, inclusive o táxi com um valor super acessível, principalmente para quem ganha em euro, óbvio, mas um valor super ok. E aí, principalmente, Simas, um desincentivo enorme ao uso do veículo privado, do carro. De que maneira? Jogando imposto no teto. Quer ter carro? Pague caro por isso. E aí, é só a galera de classe média alta e ricos que tem carro. E mesmo eles, para ir para as regiões centrais da cidade, onde é muito caro estacionar e achar vaga, usam transporte público. E aí a coisa flui. Impacto ambiental muito menor e, principalmente, não tem aquela tragédia do trânsito brasileiro, que é dos piores do mundo. Né? Excelente o exemplo, porque ele mostra bem como as duas coisas têm que andar juntas. O desincentivo ao transporte individual, que não pode vir sozinho. Não adianta você querer, baixa uma canetada e dificulta o acesso ao carro. Não, eu tenho que criar alternativas viáveis, acessíveis e convidativas, para que as pessoas não queiram, não precisem, não vejam vantagem em usar o carro. Que é isso que a gente vê em muitas cidades europeias, né? Tem lá em Amsterdã, tem um pedágio urbano para acessar o centro, é caro parar no centro, não tem vaga direito, né? Então, mesmo o rico prefere deixar o carro em casa. Ele talvez pegue o carro dele lá para ir de uma cidade para outra, viajar, né? Mas ali no dia a dia não vale a pena. Você falou do pedágio urbano, Simas. Estive também na Costa Rica, outro privilégio, tem pedágio urbano. Olha lá. E é um país muito mais organizado na média, né, nas suas cidades do que as cidades brasileiras. E é latino-americano. Não é a Irlanda, não é nenhuma Irlanda. E se vira super bem nesses aspectos. Mas aí eu lembrei da questão da mentalidade. Já pensou tentar criar um pedágio urbano para que as pessoas não vão para o centro? O que a classe média desse país ia gritar? Estou lembrando aqui do Haddad, quando corretamente criou e expandiu ciclovias em São Paulo, e a classe média caiu de pau no carro. Exato. Terrível. Exato. O Haddad diminuiu a velocidade das marginais. Também foi criticadíssimo. E havia estudos de engenharia mostrando que cabiam mais carros, melhorava o trânsito. E mesmo assim as pessoas, não, ele está atrapalhando o trânsito. Aí vê o Dória populista, acelera e volta. Quer dizer, é uma concepção não é só de desenvolvimento. Legal você trazer o caso da Costa Rica, porque ali o que mudou foi o modelo, foi o conceito. Claramente. Né? Então, se a gente não atacar isso, se os governos todos, sejam eles de esquerda ou de direita, só pensarem no imediatismo, o Brasil acaba antes das próximas. Acaba antes. Tal como nós estamos acabando esse vídeo agora. Um pouquinho antes. Acho que não tenho mais o que acrescentar. Você teria algo a dizer? Não, que agora o governo está cada vez mais sendo chamado a decidir. Vai ser desenvolvimento a qualquer custo, estilo o inominável anterior, ou não? Vamos colocar realmente o coletivo, o ambiental e o social
na equação. Sendo que o inominável nem desenvolvimento conseguiu, né? Nem sequer isso. Porque uma coisa não anda sem a outra. Necessariamente. Mas enfim, antes de terminar esse vídeo, que eu espero que você tenha gostado, vou te pedir, gostou do vídeo? Larga seu like aí, por favor. Se inscreva no canal também, acione o sininho para receber notificações. E principalmente, se você não gostou também, não tem problema, larga seu comentário aí. A gente vai adorar debater com vocês nos comentários. Essa é uma das funções do canal, a gente gosta demais do debate, então apareça aí e também você ajuda enormemente o Política na Cabeça a chegar para mais gente dessa maneira. Maravilha? Até a próxima! Valeu!